O calor no Brasil e no mundo, o que a Bíblia diz. Onda de calor no Brasil. O que você precisa saber? O Brasil está enfrentando uma onda de calor que afeta todas as regiões do país e que deve se prolongar até o final de setembro. As temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius em vários estados e até chegar a 45 graus Celsius no Pantanal. Além do desconforto, o calor excessivo traz riscos à saúde e ao meio ambiente. O que é uma onda de calor? Segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, uma onda de calor é um período anormalmente quente e persistente, em relação à média histórica de uma região. Não há um critério único para definir uma onda de calor, ao depender das características climáticas de cada lugar. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, considera haver uma onda de calor quando a temperatura máxima fica 5 graus Celsius acima da média por pelo menos 5 dias consecutivos. Quais são as causas da onda de calor no Brasil? A principal causa da onda de calor no Brasil é a atuação de uma bolha ou cúpula de ar quente que se formou entre o Paraguai e o centro-oeste brasileiro. Esse sistema de alta pressão impede o avanço das massas de ar frio que normalmente trazem alívio térmico nesta época do ano. Além disso, a bolha de ar quente reduz a cobertura de nuvens e aumenta a radiação solar, aquecendo ainda mais a atmosfera. Quais são os efeitos da onda de calor no Brasil? A onda de calor no Brasil traz diversos efeitos negativos, como baixa umidade do ar. O ar seco dificulta a respiração, irrita os olhos e a pele, favorece doenças respiratórias e alérgicas, aumenta o risco de incêndios florestais e agrava a poluição atmosférica. Desidratação. A perda excessiva de líquidos pelo suor pode levar à desidratação, que causa sintomas como sede, boca seca, dor de cabeça, tontura, fraqueza e até desmaios. Hipertermia. O aumento da temperatura corporal pode provocar hipertermia, que é uma condição grave que afeta o funcionamento dos órgãos vitais. Os sintomas incluem febre, náuseas, vômitos, confusão mental, convulsões e coma. Insolação. A exposição prolongada ao sol pode causar insolação, que é uma forma severa de hipertermia. Os sintomas são semelhantes aos da hipertermia, mas mais intensos e com vermelhidão e queimaduras na pele. Cansaço. O calor excessivo provoca cansaço físico e mental, reduzindo a capacidade de concentração, memória e raciocínio. O calor também afeta o humor, podendo causar irritabilidade, ansiedade e depressão. Como se proteger da onda de calor no Brasil? Para se proteger da onda de calor no Brasil, é importante seguir algumas recomendações, como beber bastante água. A hidratação é fundamental para evitar a desidratação e a hipertermia. Recomenda-se beber pelo menos 2 litros de água por dia, mesmo sem sentir sede. Evite bebida alcoólicas, cafeinadas ou açucaradas, pois elas podem aumentar a desidratação. Usar roupas leves. Prefira roupas claras, soltas e feitas de tecidos naturais, como algodão ou linho. Evite roupa escuras, apertadas ou sintéticas, pois elas retêm mais calor e dificultam a transpiração. Evitar exposição ao sol. Evite ficar ao sol entre as 10 horas e as 16 horas, quando os raios solares são mais fortes. Se precisar sair nesse horário, use protetor solar, chapéu ou boné, óculos escuros e guarda-chuva ou sombrinha. Buscar ambientes frescos. Procure ficar em locais ventilados, com ar-condicionado ou ventilador. Se não tiver esses recursos, use um pano úmido ou uma garrafa de água gelada para refrescar o corpo. Evite banhos muito quentes ou frios, pois eles podem alterar a temperatura corporal e causar choque térmico. Alimentar-se bem. Prefira alimentos leves, frescos e de fácil digestão, como frutas, verduras, legumes, cereais integrais e carnes magras. Evite alimentos gordurosos, pesados ou muito condimentados,
pois eles podem aumentar a produção de calor e a sensação de mal-estar. Descansar. O calor excessivo exige mais esforço do organismo, por isso é importante descansar e dormir bem. Evite atividades físicas intensas ou prolongadas, especialmente nos horários mais quentes do dia. Se for praticar exercícios, faça-os pela manhã ou à noite. Use roupas adequadas e beba bastante água antes, durante e depois. O que está causando a onda de calor? Segundo a Metsul Meteorologia, uma massa de ar muito quente está atingindo o país nos últimos dias do inverno e deve se intensificar no início da primavera. Essa massa de ar é comparável à que atingiu os Estados Unidos em julho deste ano, quando foram registradas temperaturas recordes e mortes por hipertermia. A massa de ar quente é resultado das mudanças climáticas, que estão aumentando a frequência e a intensidade de eventos extremos em todo o mundo. De acordo com um estudo da ONG Carbon Plan, mais de 5 bilhões de pessoas devem enfrentar ondas de calor perigosas nos próximos 30 anos, especialmente em regiões tropicais e subtropicais, como o Brasil. Quais são os estados mais afetados? A onda de calor deve atingir todas as regiões do Brasil, mas com maior severidade no centro-oeste, no sudeste e no nordeste. Os estados que devem registrar as maiores temperaturas são: Mato Grosso do Sul, entre 43 graus Celsius e 45 graus Celsius. Mato Grosso, entre 43 graus Celsius e 45 graus Celsius. São Paulo, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Rio de Janeiro, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Minas Gerais, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Goiás, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Distrito Federal, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Rondônia, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Amazonas, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Pará, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Tocantins, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Bahia, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Piauí, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. Maranhão, entre 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. O pico de calor é esperado para o próximo fim de semana, entre os dias 23 e 24 de setembro. Há possibilidade de novos recordes históricos serem quebrados. O recorde atual de temperatura máxima no Brasil é de 44,8 graus Celsius, registrado em Nova Maringá, MT, em outubro de 2020. Quais são as temperaturas previstas? Conforme a Metsul Meteorologia, a expectativa é que a onda de calor extremo se mantenha nos próximos dias com valores históricos de temperatura máxima nas 5 regiões do país. Pode haver quebra de recorde de temperatura para o mês de setembro em algumas localidades. As regiões mais afetadas devem ser as de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a maioria das cidades pode ter temperaturas que superem os 40 graus Celsius. Os municípios da região do Pantanal devem registrar temperaturas ainda mais elevadas, entre 43 graus Celsius e 45 graus Celsius. Entre as capitais, Cuiabá deve ser a mais quente, segundo o IMET, podendo chegar aos 42 graus Celsius. Outras capitais que devem ter temperaturas acima dos 40 graus Celsius são Rio Branco, Porto Velho, Palmas, Teresina e São Luís. O Rio de Janeiro pode chegar aos 40 graus Celsius no próximo fim de semana, segundo a Climatempo. Em Minas Gerais, a região mais atingida pelo calor é a do Triângulo Mineiro e o noroeste do estado. Já em São Paulo, cidades do interior podem alcançar os 40 graus Celsius, com destaque para as regiões oeste, noroeste e norte do estado. Na capital paulista,
os termômetros podem marcar até 39 graus Celsius. Outros estados que também devem bater os 40 graus Celsius são Paraná, Goiás, Rondônia, Amazonas, Pará, Bahia e Maranhão, além do Distrito Federal. Quais são as consequências da onda de calor? A onda de calor traz diversos impactos negativos para o meio ambiente e para a saúde humana. Entre eles, podemos citar: aumento do risco de incêndios florestais. O calor excessivo e a baixa umidade do ar favorecem a propagação do fogo em áreas verdes. O Pantanal, por exemplo, já registra o maior número de, como a Amazônia e o Cerrado, também sofrem com os incêndios que destroem queimadas desde 1998, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Outras regiões, a biodiversidade e agravam a poluição do ar. Aumento do consumo de energia elétrica. Com o calor intenso, as pessoas tendem a usar mais aparelhos de refrigeração, como ventiladores e ar-condicionados, elevando a demanda por energia. Isso pode sobrecarregar o sistema elétrico e causar apagões ou racionamentos. Além disso, o consumo de energia contribui para a emissão de gases de efeito estufa, que intensificam o aquecimento global. Aumento dos problemas de saúde. O calor extremo pode causar desidratação, insolação, hipertermia, cãibras, fadiga, tontura, náusea, dor de cabeça e até morte. O risco é maior para pessoas doentes, idosas, crianças e gestantes. Além disso, a baixa umidade do ar pode provocar ressecamento da pele, das mucosas, irritação nos olhos e nas vias respiratórias, alergias, asma e infecções. A poluição do ar também pode piorar a qualidade do ar e afetar a saúde pulmonar. Quais são os efeitos das ondas de calor no meio ambiente? As ondas de calor não afetam apenas as pessoas, mas também o meio ambiente. Elas podem causar diversos impactos negativos na biodiversidade, na agricultura, na qualidade do ar e na disponibilidade de água. Um dos principais efeitos das ondas de calor é o aumento dos incêndios florestais, que destroem a vegetação nativa e liberam abundância de gases de efeito estufa na atmosfera. Além disso, incêndios reduzem a capacidade das florestas de absorver carbono e regular o clima. Outro efeito das ondas de calor é o estresse hídrico, que ocorre quando a demanda por água é maior do que a oferta. Isso pode levar à escassez de água para consumo humano, animal e vegetal. A baixa umidade do ar também afeta a qualidade do ar, aumentando a concentração de poluentes e prejudicando a saúde respiratória. As ondas de calor também podem afetar a biodiversidade, alterando o comportamento, a distribuição e a sobrevivência de diversas espécies de animais e plantas. Algumas espécies podem migrar para áreas mais frescas, outras podem entrar em dormência ou reduzir sua atividade metabólica. Algumas podem até morrer devido ao calor excessivo. A agricultura também pode sofrer com as ondas de calor, que podem reduzir a produtividade, a qualidade das culturas. O calor pode causar danos fisiológicos nas plantas, como queimaduras, murchamento, abortamento de flores e frutos e redução da fotossíntese. Além disso, o calor pode favorecer o surgimento de pragas e doenças nas lavouras. Onda de calor intensa na Europa, Ásia e Estados Unidos. Nos últimos meses, diversas regiões do mundo sofrem com temperaturas extremamente altas, que batem recordes históricos e causam prejuízos à saúde, à agricultura e ao meio ambiente. Na Europa, Ásia e Estados Unidos, ondas de calor têm provocado incêndios florestais, secas, morte e alerta de emergência. Nos últimos meses, diversas regiões do mundo têm registrado temperaturas muito acima da média para a
a época do ano, chegando a superar os 50 graus Celsius em alguns locais. Veja alguns exemplos. Na Europa, uma nova onda de calor atingiu o continente em julho de 2023, com recordes de temperatura e tempo seco em vários países. Na França, a temperatura chegou a passar de 40 graus Celsius em Paris, uma marca rara na cidade. Na Espanha, incêndios florestais consumiram milhares de hectares na costa atlântica. Na Alemanha, bombeiros tiveram que controlar um incêndio em uma área próxima a Berlim. No Reino Unido, os termômetros marcaram 40,2 graus Celsius nos arredores do aeroporto de Heathrow, em Londres, a temperatura mais alta da história registrada pelo Serviço Nacional de Meteorologia, Met Office. Na Ásia, as terras baixas da China também sofreram com o calor extremo em julho de 2023, com temperaturas acima de 45 graus Celsius em algumas províncias. O governo emitiu alertas vermelhos para várias cidades e recomendou que as pessoas evitassem atividades ao ar livre. No Japão, o verão também foi marcado por altas temperaturas e umidade, que afetaram a saúde dos atletas e espectadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nos Estados Unidos, uma onda de calor elevou os termômetros em diversas cidades do país desde junho de 2023. Pelo menos 15 estados americanos registraram temperaturas acima de 37,8 graus Celsius, com um recorde de 50 graus Celsius no Vale da Morte, na Califórnia. O calor excessivo causou mais de 1.000 mortes no país, especialmente entre as pessoas em situação de rua. Além disso, o tempo seco favoreceu o surgimento e a propagação de incêndios florestais no oeste americano. Qual é a cidade do mundo que será mais afetada pelo calor intenso e qual é a temperatura que ela pode enfrentar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem diante das mudanças climáticas que estão provocando ondas de calor cada vez mais frequentes e severas em diversas partes do planeta. Segundo um estudo publicado na revista Nature Communications, as regiões que correm mais risco de sofrer com calor extremo sem precedentes são o Afeganistão, a Papua Nova Guiné e a América Central, especialmente Guatemala, Honduras e Nicarágua. Esses lugares são vulneráveis devido ao rápido crescimento populacional, do acesso limitado a cuidados de saúde, suprimentos de energia e da falta de preparação para enfrentar temperaturas extremas. O Afeganistão é o país que apresenta a maior ameaça, pois além do alto potencial para calor extremo, recorde, ele também enfrenta graves problemas sociais e econômicos que podem se agravar com as ondas de calor. O país já tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, uma expectativa de vida baixa e uma alta dependência da agricultura, que pode ser afetada pela seca e pelos incêndios florestais. A temperatura média no Afeganistão é de cerca de 16 graus Celsius, mas pode variar muito dependendo da altitude e da estação do ano. No verão, as temperaturas podem chegar a 50 graus Celsius em algumas regiões, como no deserto de Registan. No inverno, elas podem cair abaixo de zero em áreas montanhosas. O país também sofre com a escassez de água potável, que pode se tornar ainda mais crítica com o aumento da demanda e da evaporação causados pelo calor. A Papua Nova Guiné e a América Central também estão em situação delicada, ao serem regiões tropicais, que já têm uma temperatura média elevada, em torno de 25 graus Celsius, e que podem sofrer com o aumento da umidade e da precipitação. Esses fatores podem aumentar o risco de doenças infecciosas, como malária, dengue e cólera, além de causar enchentes, deslizamentos de terra e erosão do solo. Essas regiões também têm uma grande biodiversidade, que pode ser ameaçada pela perda de habitat e pela extinção de espécies. O que a Bíblia fala do extremo calor no mundo? Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado ondas de calor intensas e eventos climáticos extremos que têm causado sofrimento, morte e destruição. Muitas pessoas se perguntam se esses fenômenos são
sinais de que o fim do mundo está próximo, ou se há alguma esperança para o futuro da humanidade e do planeta. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto tão importante? A Bíblia predisse o aumento das temperaturas no mundo. A Bíblia contém profecias que descrevem as condições que marcam os últimos dias do atual sistema de coisas. Uma dessas profecias foi efetuada por Jesus Cristo, que disse que veríamos coisas atemorizantes, ou coisas terríveis. Lucas 21:11. Essas coisas incluem guerras, terremotos, fomes, pestes e outros desastres naturais e humanos. Mateus 24:3-14, Lucas 21:7-19. Entre esses desastres naturais, estão as ondas de calor e os problemas climáticos que afetam o mundo todo. Por exemplo, em 2023, o mundo enfrentou o mês de junho mais quente dos últimos 174 anos. Vários países registraram recordes de temperatura, chegando a quase 50 graus Celsius em algumas regiões. Altas temperaturas provocaram incêndios florestais, secas, inundações e outros efeitos devastadores para o meio ambiente e para as pessoas. Esses acontecimentos cumprem a profecia bíblica de que o sol se tornaria escaldante. Apocalipse 16:8. Essa expressão simbólica indica que o sol causaria sofrimento e angústia para as pessoas devido ao calor extremo. Além disso, a Bíblia também predisse que os elementos serão derretidos pelo calor intenso. 2 Pedro 3:10. Essa profecia se refere à destruição do atual sistema de coisas pela intervenção divina, mas também pode ter um cumprimento literal enquanto o aquecimento global afeta os recursos naturais da Terra. A Bíblia garante que Deus salvará a Terra. Diante desses fatos alarmantes, muitas pessoas temem que a vida na Terra esteja ameaçada ou que a humanidade vá acabar com o planeta. No entanto, a Bíblia nos dá uma esperança segura e consoladora. Ela nos ensina que Deus criou a Terra para ser o nosso lar para sempre, e que Ele não permitirá que os humanos a destruam. Salmo 115:16 e Eclesiastes 1:4. Pelo contrário, Ele promete arruinar os que arruinam a terra. Apocalipse 11:18. Isso significa que Deus eliminará os governos humanos corruptos e egoístas que exploram os recursos naturais sem se importar com as consequências. Daniel 2:44, Apocalipse 19:11-21. A Bíblia mostra que Deus consegue controlar os elementos da natureza e de corrigir os problemas ambientais que causam o clima extremo e fazem as pessoas sofrerem. Por exemplo, Ele já acalmou uma tempestade no mar com uma simples ordem. Salmo 107:29 e Marcos 4:35-41. Ele também já fez chover pão do céu para alimentar seu povo no deserto. Êxodo 16:1-36. Ele também já fez brotar água da rocha para saciar a sede dos israelitas. Números 20:13. Esses milagres demonstram que Deus consegue restaurar o equilíbrio ecológico da terra e de prover as necessidades dos seus servos fiéis. A Bíblia promete que a terra vai se tornar um paraíso. A esperança bíblica para o futuro não é apenas de que Deus vai impedir que a terra seja destruída, mas também de que Ele vai transformá-la num paraíso. A Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e uma nova terra, onde a justiça vai morar. Isaías 65:17, 2 Pedro 3:13. Esses Deus novos céus e nova terra não se referem a uma nova criação física, mas a um novo governo e a uma nova sociedade, sob o domínio do reino de Deus. Esse reino é um governo celestial, formado por Jesus Cristo e 144 mil co-herdeiros escolhidos entre os humanos. Daniel 7:13-14, Apocalipse 14:1-5. Esse governo vai exercer sua autoridade sobre a terra e vai cumprir a vontade de Deus para a humanidade. Mateus 6:9-10.
Sob o governo do Reino de Deus, a Terra vai se tornar um lugar maravilhoso, onde as pessoas vão viver em paz, harmonia e felicidade. A Bíblia descreve algumas das bênçãos que vamos desfrutar nesse novo mundo. O deserto e a terra árida se alegrarão, a planície desértica exultará e produzirá flores assim como o açafrão. Isaías 35, 1 Deus vai fazer com que toda a terra seja fértil e produtiva, sem áreas secas ou improdutivas. Ele vai fazer com que as plantas cresçam em abundância e variedade, tornando o planeta mais bonito e saudável. Cuidas da terra, tornando-a extremamente fértil e muito rica. Salmo 65, 9 Deus vai cuidar da terra com amor e sabedoria, garantindo que ela tenha todos os recursos necessários para sustentar a vida. Ele vai fazer com que os animais se multipliquem e vivam em harmonia com os humanos. Ele vai fazer com que os recursos naturais sejam usados de forma equilibrada e sustentável, sem desperdício ou poluição. Ninguém dirá, estou doente. Isaías 33, 24 Deus vai eliminar todas as doenças e enfermidades que afligem os humanos. Ele vai curar todos os problemas físicos e mentais que causam sofrimento e limitação. Ele vai restaurar a saúde perfeita dos humanos, como era no início da criação. Gênesis 1, 27, 31-2, 7 Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4 Deus vai acabar com todas as causas de tristeza e dor que existem no mundo atual. Ele vai eliminar a morte, o luto, o choro e a dor. Ele vai ressuscitar os mortos e dar-lhes a oportunidade de viver para sempre no paraíso terrestre. Ele vai consolar os que sofrem e dar-lhes esperança e alegria. João 5 horas e 28 minutos, 29, Apocalipse 20 horas e 13 minutos. Como podemos ter certeza de que essas promessas se cumprirão? Podemos ter certeza de que essas promessas se cumprirão porque elas vêm de Deus, que é fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Números 23, 19, ele também diz que não é possível que Deus minta. Hebreus 6, 18, portanto, tudo o que ele promete ele cumpre. Além disso, ele tem o poder necessário para realizar seus propósitos. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Lucas 1, 37. Ele também diz que ele faz segundo a sua vontade. Daniel 4, 35, portanto, nada pode impedir ou frustrar seus planos. Para termos certeza de que essas promessas se cumprirão, precisamos também ter fé em Deus e em sua palavra. A fé é a certeza das coisas esperadas. Hebreus 11, 1 Para desenvolvermos essa fé, precisamos estudar a Bíblia com regularidade e meditar nas suas verdades. O extremo calor no mundo é um sinal de que estamos vivendo nos últimos dias deste sistema de coisas. E de que Deus vai em breve intervir para salvar a terra e os seus habitantes. A Bíblia nos incentiva a buscar a Deus e a fazer a sua vontade, para podermos ter a sua proteção e bênção. Provérbios 2, 1, 6 de Mateus 7, 21, 23. Se fizermos isso, podemos ter certeza de que Deus vai nos livrar do extremo calor e de todos os outros problemas que afligem o mundo hoje. Salmo 91, 1, 16, Romanos 8, 18, 21. Inscreva-se em nosso canal para acessar o conteúdo exclusivo. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fique atualizado com nossos lançamentos. Sua inserção e interação são essenciais para a nossa comunidade. Compartilhe com amigos para ampliar nosso alcance e participar ativamente nos comentários. Agradecemos por fazer parte.